Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. Eu estou cobrindo o Festival de Berlim, a 74ª edição, e tem um unicórnio atrás de mim, não me perguntem porquê, não faço a menor ideia do que esse unicórnio está fazendo ali. Bom, esse vídeo é um vídeo apoiado pela Casa do Saber, uma plataforma de educação que é parceiro do Cinema em Cena já aqui no canal, na série Cenas em Detalhes, e que está apoiando a cobertura aqui no Festival de Berlim. Muito generosamente e com muito orgulho, porque eu já falei isso várias vezes, eu tenho um grande orgulho de ser parceiro da Casa do Saber, que é uma plataforma sensacional. E quero agradecer também aos leitores do Cinema em Cena, que também colaboraram via Pix. Eu criei um grupo WhatsApp exclusivo para esses leitores. Caso alguém queira participar, a chave Pix está na tela também. E aí manda uma mensagem para a gente acrescentar lá no grupo WhatsApp. E sigam, assinem, visitem a plataforma da Casa do Saber, que inclusive usando o cupom Cenas em Detalhes você tem desconto de 10%, vale muito a pena. Mas eu quero falar de um filme legal hoje, que é um filme chamado Love Lies Bleeding, que é um filme dirigido por uma diretora britânica chamada Rose Glass. É o segundo longa dela. O primeiro longa eu já gostei bastante, que é um filme de 2009 chamado Saint Maud, que é sobre uma enfermeira que é uma fanática religiosa, que é obcecada em salvar a alma de uma paciente. E essa obsessão acaba levando essa personagem a achar que ela tem, enfim, algum tipo de contato, digamos assim, com seres superiores, enfim, com anjos, divindades, enfim, com o próprio Deus. É engraçado porque esse Love Lies Bleeding, embora o tema seja completamente diferente, ele divide algumas características com Saint Maud. Uma personagem obcecada por algo, no caso fisiculturismo. Em alguns momentos esse limite entre a fantasia e a realidade, aqui de um modo diferente, até sujeito à interpretação, mas enfim. Deixa eu falar um pouquinho sobre o filme. Eu não vou dar spoiler, obviamente, não se preocupem. O filme gira em torno de uma mulher que trabalha numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, e ela trabalha numa academia de musculação. E, enfim, e ela é lésbica, mas a cidade, embora seja uma cidade pequena, do sul dos Estados Unidos, ninguém a importuna em relação a isso. Não há a questão, existe uma homofobia, mas não é uma homofobia, não é o centro do filme. E ela um dia chega uma fisiculturista, uma mulher que ela está indo para Las Vegas, está percorrendo o país de carona para ir para Las Vegas para poder participar de um concurso de fisiculturismo em Las Vegas, e ela se interessa por essa mulher, elas se envolvem. E, bom, essa basicamente é o que eu posso falar sobre o filme, porque um dos grandes prazeres do Love Lies Bleeding é você descobrir para onde o filme está caminhando, as reviravoltas, as coisas que vão acontecendo, e mais interessante, como as personagens vão reagir àquilo, porque nem sempre vão reagir da maneira como se esperaria que elas reagissem. Isso é uma surpresa, que é um prazer no filme. O filme tem uma galeria de personagens fascinantes. O Ed Harris nesse filme, e o Ed Harris ele é um ator que ele gosta, tem uma expressão em inglês chamada, quando um ator gosta de chew the scenery, mastigar o cenário, que cria performances grandiosas que acabam apagando tudo. O Ed Harris é especialista nisso, mas eu acho que ele nunca comeu tanto cenário igual nesse Love Lies Bleeding, até a composição dele. E isso não é só para deixar claro, isso não é um problema, não estou falando isso como um defeito, é uma performance fascinante. Ele faz um vilão, mas é um vilão assim, extremamente instigante, até de um ponto de vista de composição física. O filme se passa na década de 80, no final da década de 80, 89, e obviamente isso é refletido no figurino, na direção de arte. Mas, embora ele se passe no final da década de 80 e a trilha do Clint Mansell, que é uma trilha excelente, reflita isso, essa influência da década de 80, de um ponto de vista de abordagem narrativa, de influência, de referência, há uma referência, pelo menos em parte, dos filmes exploitation da década de 70, né? Eu acho que o Love Lies Bleeding ele estaria perfeitamente à vontade, por exemplo, sendo exibido numa Grindhouse. Mas enfim, é um filme que ele gera uma tensão imensa, mas ao mesmo tempo ele equilibra essa tensão com humor, que é uma proeza difícil. A Kristen Stewart, eu já falei isso algumas vezes, para mim ela é uma das melhores atrizes da sua geração.
E ela cria uma composição que é uma composição aqui que mais uma vez comprova isso, esse brilhantismo dela, que é uma personagem nervosa, ansiosa, ao mesmo tempo com uma tristeza profunda. Depois, à medida que o filme vai passando, a gente vai descobrindo de onde vem essa tristeza, um cansaço, uma exaustão profunda, mas ao mesmo tempo o tesão que ela sente ser despertado por essa mulher que chega é muito visível, assim, e o amor e o encantamento que aquilo causa, a esperança que aquilo causa nela. Ao mesmo tempo ela exibe um timing cômico, que é um timing cômico surpreendente, às vezes em cenas mais tensas. De novo, não vou dar spoiler, mas tem uma cena profundamente tensa. Por exemplo, ela diz uma palavra em certo momento da cena, ela diz não, e é sensacional, é perfeito. E ela estabelece uma química muito grande com a Kate O'Brien, que faz essa fisiculturista, que é uma atriz para mim uma revelação. Depois eu fui até procurar no IMDb, eu vi que ela tem vários créditos em séries, inclusive, no Último Homem-Formiga, que eu não vi. Então, assim, mas para mim ela foi uma revelação, porque ao mesmo tempo que ela tem uma fisicalidade muito forte, ela tem uma presença em cena muito forte, e até fisicamente realmente ela é musculosa, forte e tal, ela projeta uma vulnerabilidade emocional muito grande, e é muito expressiva, muito... Enfim, desculpa, é que eu estou segurando o celular com a mão, então às vezes balança. E essa vulnerabilidade é importante porque é uma personagem que ela, às vezes, ela tem impulsos que são impulsos que talvez a gente tivesse dificuldade de compreender. Mas a gente acaba torcendo não só por ela, mas principalmente pelo casal. Justamente por essa vulnerabilidade que as duas exibem e pelo fato delas conferirem, delas darem esperança uma à outra de um futuro melhor numa cidade que é tão, enfim, é um universo tão triste, tão pesado. O filme foi rodado em Albuquerque. O filme não se passa em Albuquerque, é uma cidadezinha pequena, mas foi filmado em Albuquerque. Acho isso curioso porque eu acabei de, como vocês sabem, passei 10, 11 meses escrevendo um livro sobre Breaking Bad. Então, assim, algumas paisagens do filme, as montanhas Sandy, o fundo, por exemplo, dá para identificar, mas não se passa em Albuquerque. E como eu falei, é um universo muito pesado. O Ed Harris, ele faz um vilão que, embora tenha algumas características que são bem divertidas, até da composição dele, é um vilão, sem dúvida nenhuma, ameaçador. E que ele tem um mini-me, digamos assim, que é o Dave Franco. Não porque seja um capanga dele, mas é porque é um outro vilão também com uma aparência caricatural. E nesse caso a caricatura funciona no filme, mas é um abusador doméstico, ele, enfim, bate na esposa, e é um personagem desprezível. Enfim, as composições, o elenco é um elenco muito sólido. A fotografia é uma fotografia, como eu falei, não só ela tem referências aos filmes exploitation da década de 70, mas ao mesmo tempo ela consegue trazer um caráter, às vezes, pontualmente, quase expressionista. Por exemplo, ao usar filtros vermelhos para filmar rapidamente alguns planos com Ed Harris, que são planos muito marcantes. Uso de câmera lenta, uso de plano holandês, uso de plano plongé, são recursos que chamam a atenção para si mesmo, mas que a fotografia, nesse caso, usa de uma maneira orgânica, contribuindo para a história, criando tensão, às vezes, como eu falei, criando humor, criando drama, sem que isso distraia o espectador. A Rose Glass, como eu falei, essa diretora, que é uma diretora jovem, inclusive, é o segundo longa. Eu amei o Saint Maud, que é um filme pesadíssimo, com um plano final, o último plano, vou dar spoiler obviamente, mas o último plano do Saint Maud para mim é inesquecível. E o último plano do Love Lies Bleeding, engraçado também, ele, embora seja uma vibe completamente diferente, também é um plano que chama muita atenção, que ele fica na memória. Eu adorei Love Lies Bleeding, adorei. Um dos melhores que eu vi aqui no Festival de Berlim até agora. É isso. Assinem o canal, curtem, comentem, etc. Um grande abraço, bons filmes.